Nesta quinta-feira, questão de ordem, entrevista o candidato do PRONA, o Partido de Reedificação Nacional, Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Mas antes de conversar com ele, vamos ver um pouco do seu currículo. Enéas Ferreira Carneiro tem 55 anos, nasceu no dia 5 de novembro de 1938 em Rio Branco, no Acre. É casado com Adriana Lorande Ferreira Carneiro, procuradora militar, e tem 3 filhos. Ainda pequeno, o Dr. Enéas mudou-se para Belém do Pará, sempre como primeiro aluno da classe, e se inscreveu em 1958 para o curso de sargentos no Rio de Janeiro. Foi o único candidato do Pará aprovado. Segundo o Dr. Enéas, graças ao Exército, pôde seguir seus estudos e assim entrou em primeiro lugar em 1960 na Faculdade Fluminense de Medicina. Em 62, prestou vestibular para Física e Matemática na Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual da Guanabara, onde também conseguiu se classificar em primeiro lugar. Em 69, fez pós-graduação em Cardiologia e de 73 a 75 fez mestrado em Eletrocardiografia. Abandonou o Exército como 3º sargento. Morou 6 meses em 1978 em Londres, estagiando em Medicina de Cardiopatias Congênitas. Deu aulas de Física, Biologia, Química, Português e Matemática e tem um livro publicado, o Eletrocardiograma. Em 89, Enéas fundou o PRONA e foi candidato à presidência da República. O registro definitivo do partido foi conseguido em 1990. Ficou famoso no horário eleitoral gratuito, onde em 15 segundos, e falando muito rápido, acabou marcando os eleitores com a frase "Meu nome é Enéas". Teve 360 mil votos, que significaram 0,5% do eleitorado. Sua candidatura para a eleição deste ano foi homologada no dia 29 de maio. O candidato a vice é o almirante Roberto Gami Silva, que foi presidente do GEBAN, Grupo de Estudos do Baixo Amazonas, no governo Figueiredo. Na última pesquisa de opinião feita pelo Vox Populi, entre os dias 4 e 7 de junho, Enéas está com 2% das intenções de voto, na frente do candidato do PL, Flávio Rocha, que tem 1%. Boa noite, doutor Enéas. Boa noite, senhor Paulo. Antes de mais nada, eu queria saber por que levou um médico, um cardiologista, até com internacionalmente aí, experimentado e reconhecido, a se interessar por política. O sentimento que me levou a isso, e eu já me referi, já fiz alusão a essa tese diversas vezes, foi um sentimento de indignação. Eu sou um cidadão comum, como qualquer outro, das pessoas com as quais a gente cruza nas ruas, e uma pessoa que se sente indignada com tudo que está. Qualquer cidadão olha para o quadro político e percebe que a nação vem sendo espoliada, que os valores cívicos estão sendo destruídos, que as coisas fundamentais para o bem-estar de um cidadão estão sendo deixadas de lado, que a população está ficando à míngua, que as escolas estão todas elas perdendo o seu conteúdo, que os hospitais não funcionam, enfim, diante desse quadro de incúria, de desídia, né, de falta absoluta de cuidado com a coisa pública, um homem comum como eu, como qualquer outro, se sente possuído de indignação. E quando essa pessoa tem atrás de si um lastro que lhe permite, né, chamar pessoas, fazer um chamado, eu quero crer que isso passa a ser uma obrigação. Foi o que ocorreu comigo e, como esse sentimento não é só meu, é de muita gente no país, eu pude, nesses 5 anos, criar em torno de mim um conjunto significativo, pude formar um grupo de escola, não no que concerne a atividade política, porque eu não tenho políticos no PRONA, a não ser Sua Excelência a deputada federal, dona Regina Gordilho, que chegou depois de o partido estar pronto. Mas tenho um grupo de indivíduos diplomados em medicina, engenharia, tenho, como o senhor acabou de citar, militares, o almirante Roberto Gami Silva, o brigadeiro Dutra, e diversas pessoas que compõem hoje um elenco, acerca do qual a gente falará, se o senhor permitir, durante o programa e do nosso projeto, se for o caso. Sim. Vamos ver a questão de ordem colocada pelo jornalista Mário Watanabe, da revista Exame. Uhum. Questão de ordem para o candidato Enéas. Por que o senhor quer ser presidente da República? Por que eu quero ser? Uma parte da pergunta já foi respondida. O sentimento é de indignação, primeiro. Agora, a segunda parte, se tem ou não condições para tanto. Durante a vida inteira, eu estou olhando para o senhor porque eu não sei de onde está vindo a pergunta, eu continuo falando com o senhor. Durante a vida inteira, eu me distingui por uma coisa só, por uma vontade de aço. Eu costumo levar a termo aquilo que desejo realizar. E em tendo sido assim durante toda uma vida de estudo e trabalho, e tendo para trás, quer dizer, no passado, um currículo de estudo em que me distingui com proficiência no que fiz, e tendo o hábito salutar de manter minha palavra, eu quero crer que eu juntei as condições, a capacidade de falar, de exprimir-me, de conseguir com que pessoas me ouçam, capacidade de realizar. Eu presidi, inclusive, uma sociedade de cardiologia no Rio de Janeiro e é possível perguntar para os colegas o que foi isso durante o tempo que eu lá estive. Quer dizer, eu acredito que
diante de uma vontade de aço, de um conhecimento prévio que adquiri, que já tinha e que consubstanciei nesses 5 anos, da realidade nacional, das grandes questões, da questão macroeconômica, da questão de saúde pública, da questão educacional, tendo essa visão de conjunto abrangente, eu quero crer que não há nada demais que eu me tenha candidatado a esse cargo. Bom, aliás, uma das vantagens da democracia é exatamente essa. Qualquer pessoa, cumpridas determinadas restrições de idade e de não ser bandido, etc., pode ser candidato a presidente da República. Posso, Renato? Só vou completar. Agora, no entanto, a gente sabe que é muito complicada a tarefa de presidir o país e que a estrutura política que o país estabelece não é o presidente da República que resolve tudo. Ele depende do Congresso Nacional, ele depende de uma enorme burocracia. Não seria mais fácil o presidente da República ser de um partido mais forte, mais estruturado, do que de um pequeno partido que só tem uma deputada? Posso responder? Claro. Eu penso exatamente o oposto. Vamos por etapas. Primeiro, quando o senhor diz que uma das vantagens do processo democrático é essa, eu já me permito discordar. Porque dever-se-ia exigir um mínimo de preparo, o que não se faz. Mas aí não é democracia. Uai, depende do conceito que se tem de Aí democracia. pode ser uma autocracia, pode ser uma plutocracia. Plutocracia seria de ricos. Se fosse ricos. Pode ser uma organização de sábios, como já houve. Vamos mergulhar então nesse ponto primeiro, né, ao qual o senhor fez alusão. Para dirigir um avião exige-se um treinamento específico. Para cuidar de uma pessoa, mesmo sendo um paramédico, exige-se uma formação específica. Para lecionar qualquer matéria, exige-se uma formação específica. Exige-se formação para quase tudo. Para dirigir um país não se exige nada. Não haverá, veja o senhor, nesse contexto... Não, exigem-se votos. Pois é, mas aí que eu pergunto de novo. Exige-se representatividade. Exato. Mas já que o senhor quer aprofundar, minha pergunta é essa. Será que basta ter votos? Eu me permito discordar disso, estou lhe dizendo. O senhor tem um ponto de vista, eu tenho diferente. Não, desculpe, não é meu ponto de vista. Sim, é a regra do jogo. Sim, mas a regra do jogo. Eu aceitei. E o senhor está aceitando essa regra para disputar. Sem dúvida, eu aceitei e o aceito, não tenho nada contra a regra. Aliás, eu cumpro a lei. Né? Eu a cumpro como ela está. Mas só quero dizer que, do meu ponto de vista e de muita gente, dever-se-ia exigir um preparo mínimo, porque senão, Sua Excelência o Presidente passa a ser um títere nas mãos daquele que estão do seu lado. Se Sua Excelência o Presidente da República não sabe absolutamente nada de saúde pública, ele vai fazer aquilo que lhe dizem os seus assessores, que, na maioria das vezes, são escolhidos não por preparo, mas sim por ingerências de ação política. Agora vamos para a segunda etapa. Segunda etapa agora da pergunta. Quando o senhor disse se não seria mais importante ter um partido grande do que um pequeno. Não, também. Porque o que caracteriza o chamado partido grande não é que ele seja grande com o adjetivo na frente, que ele seja um grande partido. Não. Examinemos os grandes que aí estão. Grandes com o adjetivo depois, quer dizer, partidos grandes. São grandes porque tem um número enorme de representantes na Câmara. E o que é que eles representam quando o senhor sai à rua e conversa com cidadãos comuns? O que existe é uma absoluta repulsa da população a essa atividade. O senhor não elimina nem o PT dessa lista? Pelo amor de Deus, eu não queria, se possível, citar ninguém, mas é só olharmos porque aí está. Já que o senhor citou, o candidato ao qual o senhor se refere, e é uma pessoa que só faz isso, ele não trabalha, pelo que se sabe, desde muito tempo atrás. Eu não queria, o senhor procurar especificamente. Sempre que possível, não gosto de me referir a eles, porque eu não tenho nada em comum com nenhum deles. Mas esse senhor aí está, ele não trabalha, ele anda pelo Brasil há muito tempo, e se o senhor observar, o senhor não tem uma maioria expressiva. O senhor tem a maioria expressiva da população que não acredita em mais nada disso que aí está, que não acredita no modelo que aí está. Então, batendo ainda neste ponto, os chamados partidos grandes, eles são grandes porque tem um número enorme de deputados. Só por isso. Não porque junto à população eles tenham essa penetração. Isso não é verdade. O senhor, eu repito, se o senhor faz pesquisa, vamos para o número de filiados, é melhor cortar a minha frase. Somando todos os filiados de todos os partidos políticos, o senhor não chega a 10%? Sim. Isso mostra a absoluta nem na velha União Soviética, onde era quase obrigatório ser filiado ao partido, a maioria era filiada. Então, isso mostra a absoluta inexpressividade disso que aí está. Quer dizer, há que a gente reconhecer que a sociedade como um todo busca um novo caminho. Né? E, então, insistindo, se, veja o senhor, eu saio às ruas, e isso é fácil ser testificado por qualquer jornalista que queira, colegas do senhor. E em qualquer rua de qualquer cidade do Brasil, há sempre alguém
não posso estimar agora qual é o percentual. A última vez que nós fizemos, há 2 anos atrás, isso rodava em torno de 8% a 10%, quando o nosso grupo fez essa pesquisa. E se a gente, em qualquer lugar do Brasil, encontra pessoas dos mais diversos níveis que se aproximam e hipotecam solidariedade, é porque há a penetração, ela está aí de fato. A pesquisa feita reflete apenas um resíduo. O senhor há de convir que eu não tinha aparecido em nenhum programa de televisão quando foi feita a pesquisa. Eu estava afastado, em linguagem bem singela, amordaçado, não havia nenhuma maneira de exprimir o que eu pensava. Então, indo porque é importante. Quando Sua Excelência, o Presidente da República, assume o poder, e há um exemplo agora recente disso, o atual presidente teve tudo. Ele teve, o senhor sabe, quase que um condomínio para dirigir o país e nada fez. O que foi que ocorreu, com todo respeito à Sua Excelência, aqui não há ataque pessoal, apenas a documentação de um fato. Qual foi a melhora substancial que houve nas condições de vida dos brasileiros nos últimos anos? Nenhuma. Então, a tese que aí está e é repetida a cada instante, perdoe-me, ela é falaciosa. Não é o fato de um partido ser grande pelo número de parlamentares que vai fazer com que haja ou não uma boa gestão administrativa, técnica, não. Se o Presidente da República, ele é eleito, ele traz um projeto sólido, alicerçado em bases técnicas, e é nisso que eu me bato sempre, e se esse projeto é apresentado e a sociedade o aceita, o próprio Congresso irá aceitá-lo. Porque nós chegamos lá, porque Suas Excelências, os congressistas, são indivíduos normais como nós. Eles apenas estão dentro de um modelo. O senhor deve... Se o senhor acompanha a minha trajetória, eu jamais ataco uma pessoa em particular, eu ataco o modelo. O modelo é pútrido, porque o modelo dos acordos, ele leva à manutenção de privilégios terríveis para a sociedade. O indivíduo chega ao poder comprometido, e é exatamente isto. E aqui um agradecimento ao senhor Jô Soares, no último programa, quando ele disse... Enéas, na expressão dele, o candidato mais independente. Porque nós não temos nenhum tipo de vinculação desse gênero. Agora mesmo o senhor também acompanha nos jornais, em todos, os candidatos se aliando para a vice-presidência, quer dizer, compondo coisas que são quase líquidos e imissíveis. E a gente está observando isso. Junções de toda natureza, numa corrida desenfreada para chegar ao poder. Ora, isso não leva a nada. Isso sim não leva a nada. Muito bem, vamos para a questão de ordem do jornalista Marco Damiani, do Correio Brasiliense, para o senhor. Questão de ordem para o senhor Enéas. Do grande público, o senhor é conhecido pelo primeiro nome e pela grande vontade de ser presidente da República. Para chegar lá, não seria o caso de começar do começo, como candidato a vereador, candidato a deputado? O nome do... Marco Damiani. A pergunta do senhor Marco tem sido repetida durante 5 anos também para mim. Quando em 89 eu me propus, me lancei nesse processo, veja o senhor, eu examinei essa questão. E olhei em torno e vi que não existe carreira política, como também se repete tanto. Se existisse carreira política, como, por exemplo, existe carreira universitária, carreira militar, haveria uma ascensão. O presidente Jânio Quadros, por exemplo, foi assim, foi vereador, foi deputado. O senhor citou um exemplo, eu vou citar outros agora, sou obrigado a negar sua tese. Sua Excelência, o Presidente da República do Plano Cruzado, hoje é um senador, ele foi e voltou. Sua Excelência, o governador do Rio Grande do Sul, foi governador, atualmente é vereador. Sua Excelência, o prefeito do Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, que decretou o estado de falência da cidade, é vereador. O que existe, o jornalista que perguntou, é um ir e vir, não há carreira política. Há, sim, a vontade permanente de manter-se num cargo público, e aí não sou eu quem vai dizer o porquê, são as evidências que aí estão documentando a importância de estar num cargo, estar no poder. Agora, a segunda etapa também da pergunta. Quando ele pergunta, não seria mais fácil? Não, porque nisso que se chama carreira política não se aprende absolutamente nada. Devagar agora, para amarrar bem. E nesse cenário que aí está, indivíduos que ao longo desse processo tenham aprendido a discorrer, por exemplo, sobre questões de macroeconomia, sobre questões de importância para a nação como um todo, eu não conheço e não vejo nos pronunciamentos preocupações sérias com as grandes questões nacionais, por exemplo, com o subsolo, como falei no último programa, quer dizer, sobre as nossas riquezas que estão se esvaindo, que estão sendo mandadas para o exterior a preço vil. Eu não vejo pronunciamentos de preocupação com a inserção do Brasil no cenário internacional, a não ser de modo
terrível, como foi feito no governo de Sua Excelência o presidente Collor, quer dizer, vendendo tudo nosso, né? Entregando tudo. Então, eu não sei como, sendo vereador, sendo deputado, eu iria aprender, porque Câmara de Vereadores, Assembleia não é escola, não é lá que se aprende geopolítica, não é lá que se aprende macroeconomia. Aprendem-se essas disciplinas em livros, estudando e trocando ideias com pessoas preparadas, que foi o que eu fiz ao longo da vida. Eu quero crer que se eu aprendi filosofia, foi estudando nos clássicos, foi lendo Aristóteles, foi lendo Kant, foi lendo Leibniz, Se eu aprendi teoria do Estado, foi lendo os livros de teoria do Estado. Não teria sido discutindo, perdoe-me, com políticos profissionais, porque eu raramente ouço alguma coisa que me impressione quando eles se manifestam. Essa é a minha resposta. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. Em questão de ordem, com o candidato do PRONA, Dr. Enéas Carneiro, volta em seguida. Bem, nós voltamos com questão de ordem, entrevistando o candidato à presidência da República do PRONA, o Dr. Enéas Carneiro. Vamos colocar imediatamente a questão de ordem apresentada pelo editor assistente da revista Isto É, o jornalista Gilberto Nascimento. Questão de ordem para o candidato Enéas. Eu queria saber se ele não concorda que o fato da apresentação dele no horário eleitoral gratuito não acabou gerando motivo de chacota em todo o país. O fato essa maneira dele se apresentar fazer com que a candidatura acabasse não sendo levada a sério nem pela imprensa, nem pela grande maioria do eleitorado. Eu queria saber se ele concorda com isso e, por um acaso, ele vai mudar a sua maneira de aparecer na televisão dessa vez. O nome dele? Gilberto. Para o jornalista, senhor Gilberto, a resposta também é clara. Em nenhum momento, em nenhum instante da campanha eleitoral, em nenhum dos pronunciamentos ditos fulminantes de 15 segundos, nenhuma vez sequer eu sorri. Nenhuma vez. Por quê? Eu estava falando de coisas sérias, não havia por que sorrir. Aliás, o sorriso é incompatível com a aliás, há muito pouco a sorrir quando se olha para o Brasil. Há que chorar de tristeza diante do quadro a que foi levada a nação brasileira por suas excelências, os mentecaptos que a dirigem há décadas. Ponto. Então, para amarrar bem a questão. Primeiro, em nenhuma vez, em nenhum momento, houve sequer um sorriso meu. Nenhuma vez. Segunda questão. Quando o senhor jornalista diz que o meu modo foi motivo de mofa para a imprensa, tudo bem. Durante 5 anos, eu fui vítima de toda a tentativa, de toda tentativa possível de ridículo. De transformar-me, e ainda hoje vi um pequeno trecho na revista, em algo assim que produz apenas risadas. Se o Criador me deu o dom de fazer rir, muito obrigado ao Criador. Agradecido ao Criador do Universo. Realmente, quando eu quero, e posso testemunhá-lo com meus alunos, eu dou aula, tenhamos bastante clareza. Eu dou aula para 250 colegas médicos no Rio de Janeiro, sobre medicina, cardiologia, e dou aula para 250 colegas médicos em São Paulo. São 500 colegas por semestre, médicos. E não é numa universidade, é um curso particular, os colegas pagam. Se pagam é porque algo lhes é dado, senão não pagariam. Não há nenhuma estrutura por trás, de natureza política, em que eu me tenha apoiado. E, durante a aula, que a pergunta seja feita para qualquer um colega dos 20 mil ou mais de 20 quando eu parei, que já estudaram comigo, de quando em quando todo mundo ri. Porque Deus me deu o dom de saber fazer rir. Isso é outra questão. Quer dizer, quando a gente quer fazer rir, e se houver um momento aqui, a gente vai rir, eu sei fazer rir, como estive há pouco num programa em que o tom é um tom extremamente descontraído, o senhor João, e toda a plateia riu. E eu, para isso, não preciso fazer mímica, não preciso fazer chacota, não preciso ser um palhaço, né? Eu tenho um dom natural. Quer dizer, isso então o senhor é engraçado, tudo bem, é um dom que Deus deu. Isto é outra coisa. Outra coisa é confundir-se com pilhéria a seriedade de tudo que eu dizer e que digo hoje. Isso é absoluta falta de respeito. E na maioria das vezes é falta de respeito de quem não tem condição cerebral de entender o que eu estou dizendo. Na maioria das vezes é condição intelectual péssima. Não estou nem falando de preparo, pode ter estudado, mas como a natureza dotou muito mal, não é capaz de entender uma mensagem quando ela é muito rápida. Eu agora estou falando devagar. Mas nos programas de... Não, o senhor é bastante lúcido, percebe-se na troca de ideias. Mas nos programas de 15 segundos eu era obrigado, né? Eu era obrigado, dada a circunstância a qual eu tinha sido lançado, eu era obrigado a falar a uma velocidade de 3 a 4 palavras por segundo, o que é uma coisa terrível. Eu estava como que enjaulado.
E as mensagens tinham que ser tonitruantes, tinham que ser fortes para que marcassem. Não era apenas, como a grande maioria dos jornalistas repete, não era apenas meu nome é Enéas, não era isso. Era uma mensagem forte, tão forte que marcou. E o que o senhor vê hoje como Deus certo é apenas resíduo, é o eco. Tão forte que fez com que de mim se aproximassem indivíduos do mais alto gabarito intelectual em diversas áreas do saber. Então eu discordo radicalmente da tese do senhor jornalista, se aquele jeito não dava essa impressão. Quando uma pessoa inculta ouvia apenas meu nome Enéas, é natural. Essa pessoa gostava de mim, me abraça na rua, ela gosta. E é muito melhor transformar... Foi uma boa estratégia, digamos, de marcar. O final do... Eu tinha que, nos 2 segundos finais, eu tinha que, de alguma forma, marcar para o telespectador e para o ouvinte, a gente falava em rádio também, dizer quem estava falando, se não os outros candidatos, com hipóxia cerebral crônica que os caracteriza, falam e não sobra nada no fim, eles não acabavam o programa e não sobrava nada, então eu tinha que deixar clara na mente do telespectador uma imagem forte, e melhor imagem do que meu nome não era possível. Eu jamais pedi voto para ninguém, eu apenas me identificava. Mas você vai ter agora um minuto de programa. Mas sobram 2 segundos do mesmo jeito, o meu nome continua sendo Enéas, não mudou nada. Bem, mas o que o senhor pretende dizer nesse minuto? Porque uma coisa... Um minuto é uma eternidade. São 13 segundos, um minuto dá mais tempo. Exato. Não, nos 14 segundos, eu tirava todos os apêndices, eu tirava toda a gordura. O senhor preparava? Claro, e decorava-o. Decorava. Não havia teleprompter. Eu fazia questão para que saísse em 2 fôlegos, 2, 3 fôlegos no máximo. Então, realmente, para um grande grupo que não queria entender a profundidade do que ali estava sendo dito, não queria ou por interesse, né, uma fé, ou porque não tinha condição para tanto, né, que estava habituado com a velocidade de carroça medieval com que os pronunciamentos são feitos normalmente, que dão sono, que faz com que as plateias adormeçam. Então, para esses era uma pilhéria. Nunca foi pilhéria, em nenhum momento. Agora, quando um programa é um programa, digamos, como esse último do Sr. João, que é um programa naturalmente digamos assim, de humor vem à tona, com o senhor, aí a coisa é outra, muda a regra. Eu com o senhor não estou brincando, que o senhor também não está brincando. Quer dizer, há lugar, eu discordo radicalmente do conteúdo que vem e digo ao senhor com todo respeito. Pergunta como essa, que se repetida, a resposta é a mesma, não há necessidade mais de fazer, a resposta é a mesma. Agora, de qualquer maneira, o senhor vai ter 1 minuto na televisão e mais. O senhor está tendo já, desde o início da campanha, mais espaço. O senhor está aqui no Questão de Ordem, teve no programa do Jogo, certamente vai estar em outros programas de televisão. A sua exposição pública é maior. Isso. Como é que o senhor pretende utilizar essa exposição pública para passar a sua mensagem e ampliar o seu partido? Da mesma maneira como estamos fazendo aqui com o senhor, expondo com clareza, com sinceridade, com honestidade o meu pensamento. Eu, ao conversar com o senhor, eu não preparo o que eu vou dizer. E eu disse antes, o senhor me pergunta o que o senhor quiser. Se eu não souber, eu direi não sei. Eu não tenho por hábito cultivar a mentira, a hipocrisia. Se aquilo que o senhor perguntou, eu digo, eu sei. Eu acredito, razoavelmente preparado. Bem preparado, extremamente preparado, talvez não haja ninguém. Porque as questões da presidência da República são complexas, como o senhor mesmo, com bastante propriedade, disse no início. Mas eu me preparei. E não vejo nos senhores que estão concorrendo nenhuma condição disso. Enquanto no Carnaval, eu e meu grupo nos reunimos lá em Itatiaia e mergulhamos e destrinçamos uma temática profunda sobre as grandes questões nacionais, os candidatos estão fazendo acordos, passeando, rodando, fazendo turismo. Nós não fazemos isso. Eu queria saber o seguinte, vamos supor que haja um telespectador aí que não seja um intelectual, não seja um letrado, não seja um iluminado, e que ache que as teses que o senhor apresenta aqui no programa são interessantes. Essa pessoa pode participar do PRONA? Sem dúvida. O nosso partido tem, em Mato Grosso do Sul, vou citar um exemplo que me veio, uma cidade chamada Terenos, tem um açougueiro. Quer dizer, um homem de... O que é preciso para ser do partido? Para ser do PRONA, precisa ter uma vontade gigantesca de endireitar a nação. Precisa estar imbuído dessa convicção que é possível nós nos libertarmos desses grilhões, né, com que vem nos acorrentando os inimigos da nossa pátria. Precisa acreditar que é possível fazer do Brasil a maior nação do planeta. Precisa acreditar que é possível agir na política como se age na atividade médica, como engenheiro, ou seja, falar a verdade, ser a própria pessoa, e não ser essa hipocrisia que a gente vê nos candidatos à presidência da República, dizendo uma coisa outra manhã, na dependência do grupo que dele se aproxima. Eu digo ao senhor, o senhor ainda não perguntou, mas eu digo, eu sou radicalmente contra a especulação. Taxas de juros têm que ser de nível baixo, têm que ser consentâneas com o padrão internacional.
em torno de 6%. Não estou interessado no que pensam suas excelências, os donos de banco. Não me interessa nem a mim, nem ninguém do Prona. Se nenhum banqueiro gostar de nós, não faz mal nenhum. Eu não vou mudar esse pronunciamento, o senhor está entendendo? Sim, e se o senhor for presidente da República, o senhor vai mexer nisso? Sem dúvida, mas não, isso está sendo dito agora. Nós teremos nossa cartilha, que está sendo feita, o nosso ideário, do qual nós não nos afastaremos um milímetro sequer. Aqueles temas que são importantes para a soberania nacional. Nós não vamos aceitar que o nosso minério do subsolo seja vendido no exterior como é, com preços ditados por órgãos internacionais, com a conivência de nossas autoridades. Nós não vamos aceitar que a educação continue sendo como ela é, fabricando uma legião de mentecaptos que não tem nenhuma condição de competir no mercado. Mas para isso não precisa ter um sinal verde do Congresso? Não. O senhor passa por cima do Congresso? Não, o Congresso é inepto. Inepto. O senhor fecharia o Congresso? Não há necessidade. Primeiro que isso é inconstitucional. Sim. Vamos respeitar a Carta Magna, que aí está. Não, o Congresso, quando eu digo inepto, deixe-me articular melhor, destrinçar, esmiuçar. Quando eu digo inepto, quer dizer, o Congresso se curva diante de uma vontade. Nós temos um exemplo disso, notório, extremamente recente. Quando Sua Excelência, o ex-presidente, o senhor Fernando Collor, assumiu o governo, e não foi, como tanto se repetiu, com margem substancial, não foi. Havia uma diferença pequena de alguns milhões de votos. Na verdade, a população se dividiu. Não havia opção, só havia os dois. Era um ou outro, o que é um erro também. Havia uma terceira opção, era anular o voto. Mas ninguém fala disso. Injeta-se sempre nas veias do cidadão a ideia de que ele tem que escolher. Eu, há muito tempo, anulava meu voto antes de ter entrado nisso, porque eu não acreditava nessas figuras que estão. Eu anulava sistematicamente. Por que eu tenho que votar num ou no outro? Que é isso? Onde é que está escrito isso? A lei prevê que eu possa anular. Naquela ocasião, eu anulei. Quando eu saí do primeiro turno e vi que havia dois indivíduos sem nenhuma condição de dirigir o país, eu anulei meu voto. Um semi-analfabeto, o outro analfabeto, eu anulei o voto. Porque a presidência da República tem que ser exercida por alguém com preparo. Alguém não só com dignidade, mas com preparo. Para poder escolher seus assessores e não ter seus assessores indicados por outrem. Mas voltando à tese. Então, naquele instante, em 1989, nós estávamos, o senhor sabe, imbuídos de uma vontade muito grande de mudar o cenário. Era aquela, digamos, era uma tônica. E eu olhava para o cenário que se descortinava e dizia assim para mim mesmo: como eu me comporto? O que eu faço? Como o senhor acabou de falar, com 15 segundos. Eu tinha que seguir a trajetória. Eu a segui. E perdi o primeiro turno. O que eu poderia fazer no primeiro turno? Muita gente da imprensa, muitos colegas diziam: eu só apoio. Não posso apoiar. Eu discordo das teses que aí estão. Se elas são contrárias ao que eu penso, se eu sou contrário a esse neoliberalismo, a essa ventania boreal, a essa liberdade absoluta de explorar, eu discordo disso. Eu penso em um Estado que tenha o seu papel. Um Estado que atue a favor da sociedade. Como é que eu podia aceitar? Por isso eu não leio o voto. Aliás, a propósito disso, eu queria que a gente visse aí a questão de ordem do jornalista e diretor da revista Isto É, Tom Gomes Pinto, que é por aí. Pois não? Questão de ordem para o candidato Enéas. Em quem o senhor votou nas eleições para governador do seu estado e prefeito da sua cidade? Eu conheço até pessoalmente o senhor Tom, já ouvi uma vez. Eu não tenho por hábito, então eu vou ser sincero também aqui, eu anulei meu voto. Né? Nos dois casos? Nos dois casos. É desagradável ter que reconhecer, mas eu olho para o cenário político e tenho náusea. Entende? Desculpem-me, os senhores telespectadores, o senhor, mas não há desrespeito, eu estou apenas dizendo a verdade. Eu olhei para o cenário e me senti tão mal que eu anulei o voto. Mas aí, se o cenário político é tão ruim assim, ruim, é muito ruim. Não é melhor sair para uma solução que não seja a solução de se candidatar, de disputar a eleição? Porque fazer o que não sei. Pois não. Veja uma coisa. A política, ela pressupõe um acordo e um entendimento, muitas vezes, entre pessoas que não concordam com as mesmas ideias. Qualquer pessoa que passe pelo Congresso Nacional e vê lá no cafezinho o José Genuíno e o Amaral Neto conversando amigavelmente, estranha, porque parecem adversários. Mas é assim que se faz a política no Ocidente, nas regras do jogo democrático. Sem dúvida. Não é, então, um pouco contraditório se anular o voto sistematicamente? Mas aí é que é o ponto. O fato de duas pessoas de pensamentos contrários trocarem ideias não quer dizer que, num determinado momento, na hora da ação, essas pessoas continuem juntas. O que me incomoda é que elas estão juntas. Na hora da ação também. Esse é o ponto nevrálgico. Aqui é que nós vamos botar, como se diz numa linguagem bem simples, do telespectador humilde, que pode estar também assistindo ao programa, é o dedo na ferida. O problema é que nós vivemos uma grande farsa. Essa que é a verdade. Não existem convicções ideológicas mais.
Isso é que me entristece. Não é só aqui no Brasil, América Latina como um todo. Nos países ditos em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. Não estou falando de uma Alemanha. O modelo político a que o senhor fez referência é o modelo de um país desenvolvido. Aqui não. Num país como o nosso, onde 2/3 da população estão alijados do processo, o senhor diz, mas votam, não votam, mas não tem nem condição de sobrevivência mais, né? Então, num país como esse, os acordos são feitos sem que eles participem. Quer dizer, é uma elite que decide. E aí não há opostos. E eu vou deixar ao senhor bem clara aqui uma ideia que servirá para o futuro. Admitamos que este processo em que eu entrei, em que eu e o meu grupo, nós entramos, admitam os senhores telespectadores, que nós cheguemos ao segundo turno. Vai ficar bem clara a minha tese que nós vivemos numa farsa. Porque todos se unirão contra mim, sem dúvida. Porque eu represento exatamente aquilo que é contrário aos interesses que vigem no momento. Este é o ponto. Eu digo ao senhor o seguinte, porque o senhor, sou eu agora, é uma questão temporal. Se eu não estiver aqui, poderia ser outro. Quando eu escolhi para candidato à vice-presidência o almirante Roberto Gomes Silva, foi porque nele vi, ao ler um livro dele, são mesmo nossos, os minérios não energéticos, os minerais não energéticos, foi nele, eu nele vi a mesma indignação e o poder também de mudar a visão geopolítica do Brasil, e vi nele uma vontade extraordinária de lutar contra isso que está aí. Isso que está aí não é uma pessoa. Não é o senhor que o senhor citou aí, não, é um modo de ser, é um comportamento, veja, gliscroide, pegajoso, eu traduzo, pegajoso, é um comportamento epilético, é um modo de ser, de estar sempre bem para estar no poder. Isso contaminou a classe. O senhor vai dizer, mas não há exceções? O senhor há de convir que muitos indivíduos saem do Congresso, dizem, eu não aguento isso. E outros há que se acomodam. Eu já ouvi muitos parlamentares dizerem assim, doutor Enéas, isso não leva a nada. Quer dizer, acham difícil mudar o status quo, mas eu creio que é possível. Na história do mundo houve momentos assim. E nós somos uma nação tão grande, tão rica, com um coeficiente de importação tão pequeno. Alguém dirá, através da tela, ou importamos muita coisa. Quinquilharia. O que é fundamental mesmo, do que é fundamental nós não precisamos. Quer dizer, nós somos tão poderosos, nós temos a maior reserva de água potável do planeta, que é uma coisa hoje estratégica. Depois de nós o Canadá, por isso que estava o grande interesse lá do NAFTA, né, em juntar Estados Unidos e México por causa da água potável deles. Quer dizer, nós temos tanta coisa, temos uma língua só, um povo... Então, por que essa submissão? Por que estarmos nos índices de bem-estar social tão lá embaixo na escala do Banco Mundial? Por quê? Então, eu repito para o senhor, o que nós vemos hoje é um quadro em que os cidadãos, seja de esquerda ou de direita, eles dão as mãos, porque querem permanecer. Eu não estou dizendo que eles são maus ou bons, é a regra do jogo. Eu acredito que, volta ao Congresso agora, diante de uma vontade de aço, diante de uma determinação, de uma convicção, esses mesmos senhores se curvam, porque eles não são em essência diferentes de nós, eles são seres humanos que também sofrem. Quando eles andam na rua, quando um deputado federal que anda num carro oficial, ele anda na rua, o senhor sabe que eu não quis ser, eu deixei bem claro isso, eu registrei documento, eu me vacinei contra o processo, eu não quis ser, porque quando ele anda num carro oficial das ruas, através do vidro, ele vê a miséria, ele vê a desgraça, ele não participa dela como elemento, mas ele a vê. Através do vidro, ele sabe, então ele sente, ele é humano como eu sou e como o senhor é. Eu não acredito que nenhum indivíduo do Congresso se sinta bem com isso. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo em questão de ordem com o candidato do PRONA, Enéas Carneiro, volta daqui a instantes. Presidência da República pelo PRONA, Enéas Carneiro. Doutor Enéas, o senhor falou aí em ideologia e deixou claro que o senhor tem uma preocupação nacionalista muito grande. Qual é a ideologia do senhor? O senhor é um socialista? Não, senhor. Se o diálogo estivesse ocorrendo há 30 anos atrás, a resposta seria sim. Há 30 anos atrás, ledor que eu era dos textos de Engels, né? Que se encaixam na formação filosófica que tive, por minha própria conta. Eu não sou formado em filosofia, eu nunca disse isso. Eu, naquela época, era um entusiasta da tese socialista. Eu estou falando da palavra socialismo no sentido científico, né? Com a acepção legítima. Ou seja, o Estado detém os bens de produção, né? Sim. E é dono. Eu teria defendido essa tese. Porque eu acredito. O senhor é hoje? Eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra.
Mas a experiência, como diz Stuart Mill, a prova de um pudim é comê-lo. Quer dizer, a experiência mostrou que se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição e uma vez satisfeitas as necessidades básicas, quer dizer, moradia, e habitação, comida, a sociedade entra em letargia e não desenvolve. Isso já é notório. Então eu não sou socialista. Então não há opção. Ou eu aceito que o Estado tome conta ou que haja iniciativa privada. Vamos evitar os epítetos, eu prefiro, porque os epítetos estão hoje extremamente contaminados. Se o senhor chamar uma pessoa que estude ciência, por aí vai ter dificuldade de dizer hoje que é esquerda exatamente o que é difícil hoje. Hoje é uma amálgama. Então vamos dizer que o PRONA defende a iniciativa privada, ponto. Deixa bem claro, né? Nós defendemos a livre concorrência. Mas não a livre concorrência internacional. O senhor acha que tem que proteger a indústria nacional, por exemplo? Eu disse isso porque eles também fazem lá fora. Vamos devagar. O neoliberalismo é só para o subdesenvolvido, porque eles defendem, o Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem, naquilo que é estratégico para eles. Então nós temos que nos defender. A abertura completa e incondicional é suicídio. Quando nós vendemos o nosso manganês, nós estamos entregamos todo, nós estamos abrindo mão de uma reserva estratégica, porque ele é fundamental para fazer aço. E a privatização? O senhor é a favor? É a mesma coisa. Se vamos privatizar o petróleo, eu respondo ao senhor, mas petróleo o que é? É energia. E há estudos seríssimos mostrando que quem detém energia detém progresso. Você não acha que nós precisamos do capital estrangeiro para Sem dúvida, desde que o capital estrangeiro aqui chegue para a produção, não para a especulação. Se nós entregamos aquilo que é estratégico, veja o senhor, petróleo, energia, subsolo e telecomunicações, nós estamos dando um passo para perder o que resta de soberania nacional. Então, devagar de novo, quando o senhor se refere à privatização, sim, setores não estratégicos. O Estado não tem que ser dono da padaria, de jeito nenhum. Telecomunicações? Sem energia e telecomunicações são estratégicos. Estratégicos. Para nós não há o que discutir. É claro que há pontos de vista contrários que nós respeitamos. Mas siderurgia. Siderurgia, senhor, não temos mais o que fazer que já houve. Sim, já foi privatizado. O senhor está perguntando uma coisa que já ocorreu. Então, nada há a ser feito. Mas o senhor seria contra? Teríamos sido radicalmente contrários. Não é essa a posição do PDT de Leonel Brizola? O senhor citou de novo um nome. Sua Excelência, o governador do Rio de Janeiro, eu não gosto de fazer isso, me desagrada, porque ele não está aqui, né? Vai haver um momento dos debates. Que ele já veio ao programa, é por isso que eu estou falando, ele falou exatamente Mas Sua Excelência se contradiz. Sua Excelência, na campanha presidencial de 89, e eu assisti a toda ela, porque eu era o integrante, ele agia de modo drástico contra o candidato, o senhor Fernando Collor. Chamava-o, inclusive, de filhote de ditadura. E logo depois, quando candidatou a governador, fez as pazes, ficou tudo bem. Eu não consigo entender isso. Ou ele aceitava ou não aceitava as teses. O senhor dirá, não, mas como estadista tem... Não, tem que, como estadista, cumprimentar, mas não elogiar. Admitamos que o senhor, em vez de ser um jornalista, o senhor aqui é presidente. Como ocorrerá, quero eu crer, nos debates? Se eles vierem aos debates, que eu irei, sem dúvida. Então eu estarei como um homem educado, civilizado, mas defendendo minhas teses, as mesmas. Então, se Sua Excelência, o governador, defende teses parecidas com as nossas, ótimo, não tenho nada contra. Mas é preciso que haja coerência. Isso eu quero dizer. As nossas não são só essas, são outras. Por exemplo, nós não aceitamos o CIEP de Sua Excelência, o senhor Brizola. Aquilo não resolve nada. Aquilo é um gigante, porque é um gigante de concreto armado. Nós não temos como fazer no Brasil inteiro aquilo. E também não é a estrutura de concreto que caracteriza o modelo educacional. É aquilo que está sendo ensinado, é o valor do professor, é a valorização dele como profissional. Primeiro, ele tem que ser bem pago, extremamente bem pago, porque ele forma o cidadão de amanhã. Primeiro. Segundo, para ser respeitado, quer dizer, bem, ele tem que estar preparado. Hoje ele não está, ele tem que ser reciclado. Eu disse isso há poucos dias no programa, não se entregam verbas vultosas para deputados para irem ao exterior, para visitar um lugar ou outro. Por que nós não podemos investir, e é o que nós faremos no professor de primeiro grau? Primeiro grau que nós vamos mudar também, vamos quebrar, voltar a primário e ginásio. Porque isso é uma amálgama horrível, mal feito. Eu sou educador há mais de 30 anos, perdoe-me, senhor, eu falo porque sei do que estou falando. Sua Excelência fala e não sabe do que está falando. O senhor acha que tem que ter primário e ginásio? Não, eu não acho, não. Isso é uma convicção, de novo. O jeito que eu verbo achar não faz parte do meu ideário. Eu sei as coisas ou não sei. Se o senhor perguntar alguma coisa que eu não souber, eu vou dizer não sei, não percamos tempo. Mas isso eu sei. Eu sei, eu acabei de dizer que ensino para médicos. Mas o senhor acha, porque deve ter gente que está tão convicta. Só que se discutir, eu provo a essa pessoa que está dizendo que ela está errada. O problema é só esse. Traga-me um convicto no sentido contrário, que eu vou mostrar que as teses dele não têm fundamento. A criança e o pré-adolescente, esses dois seres têm problemáticas distintas. Por que juntá-los? Primeiro, por quê e para quê? Qual foi o fundamento desse chamado primeiro grau? Em que ele se baseou?
Qual é a corrente psicológica que dá cobertura a isso que foi feito? Isso foi um crime. Isso foi tirar da nossa criança aquela chance extraordinária que ela tinha, que essa criança possuía, quando acabava o seu primário, de fazer um exame de admissão. Não é do seu tempo, o senhor é um homem jovem, mas... Não, eu fiz. Ainda chegou a pegar... Então eu sou Eu fiz primário. O senhor é um homem aparentemente bem jovem. Aparentemente. Tudo bem, mas é a impressão que o senhor dá. Então, a criança se lembra, então o senhor é uma testemunha ocular do que eu estou dizendo. Ao acabar o primário, nós nos sentimos muito bem, a gente fazia uma prova que tinha um valor tremendo, a gente ia para o ginásio. E o profissionalizante, num país como o nosso, não pode começar no segundo grau, tem que começar logo no ginásio. Porque hoje a gente termina no primeiro grau, bom, sem falar na evasão enorme, aí a conversa demora muito em educação. Perdoe-me, está tudo errado, tudo. Isso precisa ser reformulado. E, de novo, para ser reformulado é preciso um projeto nacional. Agora, se o senhor me permite, eu ainda agora tropecei. Falando depressa, eu esqueci um ponto quando eu estava falando do Congresso. É importante falar nisso. Sim. Quando Sua Excelência, o presidente Collor, assumiu, e eu estava dizendo isso e mudei, né? Eu fui por uma derivação. Ele não assumiu com a maioria tão gigantesca? Não foi em relação ao outro. Mas ele dizia a cada instante, meu alicerce são meus votos, que o Congresso se curvou, vê se o senhor se recorda, diante de coisas inconstitucionais. O senhor se recorda, os telespectadores se recordam, o confisco. Aquilo fere a Constituição. Ele entrou numa relação jurídica que é entre uma pessoa física e o banco. O Estado não tem nada a ver com isso. E ele sequestrou aqueles bens, ele tomou uma série de medidas, e o Congresso se curvou. A pergunta, então, que eu faço é essa: por que o Congresso não se curvará diante de medidas extremamente profícuas? Por exemplo, esse projeto nacional de educação. Eu dou outro exemplo. Quando Sua Excelência, o ministro, não lembro o nome dele, que criou o SIACS, o senhor lembra? Não me recordo, era ministro da Saúde que cuidou da criança também, na época do senhor presidente Fernando Collor. O senhor Alceni, que inclusive é colega médico, né? Quando Sua Excelência, o ex-ministro, criou aquele projeto, todos os governadores lá foram pedir ajuda, que queriam também fazer. Ou seja, o Brasil está precisando de um projeto nacional, está na hora disso, de um mega projeto, de um projeto que seja apresentado à nação como algo viável, como algo que possa ser feito em tempo recorde, com a participação ativa de toda a população, um chamado a toda a população, isso sim. Não sei se eu estou conseguindo ser claro para o senhor. Quer dizer, não é brigar com, é trazer para junto de. É conclamar todos. Dizem-me sempre assim: por que o senhor não vai à sociedade médica? Mas eu não sou representante dos médicos. Eu fui presidente da Sociedade de Cardiologia, mas eu na minha sala de aula eu não falo em política. Pode perguntar para qualquer aluno meu, inclusive é um assunto curioso, que eles me veem na tela, eu estou falando de medicina. São assuntos estanques. Agora, eu sou representante dos médicos, dos engenheiros, dos advogados, dos coveiros, dos engenheiros, dos biscateiros. Eu quero ser representante da sociedade como um todo e não de um grupo. O senhor entende? Quer dizer, eu não quero chegar à presidência, eu sou representante. Não, eu quero que a sociedade toda se una. Está na hora disso. Perfeito. Vamos ver a questão de ordem do jornalista Marcelo Bauer, da revista Isto É, para o senhor, e que tem um pouco a ver com isso que a gente está falando. Questão de ordem para o candidato Enéas. Quem serão seus principais assessores no caso do senhor ser eleito? Quem vai ser, por exemplo, o seu ministro da Fazenda ou o seu ministro das Relações Exteriores? Como o senhor vai encontrar tantos assessores importantes num partido tão pequeno? A pergunta repete. O conteúdo da pergunta do jornalista é mais ou menos o mesmo da pergunta. Eu repito, pessoas de preparo estão no país. Não serão necessariamente do partido do Não, nem de nenhum outro. Vamos acabar com essa farsa repetida a todo instante pela imprensa, que as pessoas preparadas estão em partidos políticos. Isso é uma falácia. Pelo contrário, as pessoas de mais gabarito não entram em política. Política geralmente atrai a escória da sociedade. Primeiro ponto. Agora, segundo, eu tenho hoje do meu lado um professor de macroeconomia da Escola Superior de Guerra, professor Marcos Coimbra. É apenas homônimo daquele senhor, parente do Socorro, não tem nada a ver com ele, é apenas o mesmo nome. O professor Marcos Coimbra é titular de análise quantitativa da UERJ. Ele é um homem de alto preparo em economia. Não estou dizendo que será ele o ministro, não tem que ser ele, porque nós trabalhamos em conjunto, o nosso grupo trabalha querendo levar o Brasil para frente. Nós não estamos trocando cargos. A resposta é para o senhor jornalista que fez. Não existe no Pruna esse desespero de leilão de cargos, não existe isso. Existe uma vontade férrea de fazer. Mas o senhor faria então um ministério de técnicos, não notáveis aplaudidos necessariamente pela imprensa. Porque, vamos deixar bem claro, eu dei aula para mais de 20 mil médicos, nunca tinha sido citado antes na imprensa. É o melhor exemplo. E se quer saber que eu sou, pergunte para qualquer aluno meu.
O senhor pode encontrar um aluno meu que discorde das ideias políticas, é claro, é natural. Por isso eu usei. Mas pergunte sobre o conteúdo daquilo que lhes é transmitido. Esse é que é o ponto. Então eu vou procurar indivíduos de valor, e esses indivíduos estão se aproximando cada vez mais, uma vez que eles percebem que tudo aquilo que eu dizia em 89 representa a fiel realidade. Eu retratei um Brasil em 89. O Brasil que eu retratei está pior hoje. Bem pior. E o senhor me permite, se o senhor permite, dar o telefone do nosso comitê, posso fazê-lo? Posso dirigir o telespectador? Com a sua permissão e agradecendo a rede de televisão que está nos dando essa chance. Se o senhor telespectador quer fazer contato conosco, em São Paulo nós temos um comitê instalado com 2 números. São Paulo 011. Isso. 228-6360. 228-6360 e 291-5064, em São Paulo. 291-5064. No Rio de Janeiro, a nossa casa... 021? É 021. E nós temos mais números, eu trouxe um, estava com pressa. 262-2828. Vou repetir, 021-262-2828. Fazendo contato com esses números, os senhores terão dos outros estados. Nós temos representação em 15 estados. Muito obrigado, senhor. Imagina. Não, muito obrigado pela sua atenção. Isso aí é um compromisso que a Rede Gazeta tem de justamente abrir espaço para a discussão política e para todos os partidos o mais democraticamente possível. Mas eu queria voltar a uma questão que é esse conceito que o senhor tem de que o país tem que ser dirigido, um país, seja ele qual for, pelos excelentes nas suas áreas. Isso. É uma condição de excelência no que concerne ao preparo, né? Excelência não em dinheiro. Sim. Tenho que ter do meu lado um milionário, um bilionário. O fato de ter dinheiro não quer dizer que a pessoa seja boa ou má. Há indivíduos virtuosos, há indivíduos com uma grande vontade de ver o Brasil melhor e que são grandes empresários. Agora, quem defenderia os interesses do chamado povão? Aquele que não é o sujeito que é o torneiro mecânico, o agricultor. O torneiro mecânico é bem povão, ele está bem melhor. O povão mesmo é o sujeito que varre a rua, varre o aeroporto. O torneiro está melhor um pouquinho. Bem, mas quando eu falo, vejo o senhor da sociedade, vamos entrar, já que o senhor permite, entrar bem na questão. Eu sou de origem humilde. O senhor não disse... Talvez o senhor não tenha querido dizer, não há nada de que se gabar, de que se ufanar nisso, mas minha origem é humílima, e não tenho por que me envergonhar disso. Meu pai era barbeiro. Aliás, o senhor disse que só virou pobre quando foi para Belém, não foi isso? É, porque eu era remediado. Sei. Naquela época, há 40 anos, não, peraí, eu estou com 55, eu fui para Belém em 45, eu tinha 7 anos, 8 para 9 anos, por aí. Logo depois da bomba atômica. Eu, com 9 anos de idade, quer dizer, em 47... Um barbeiro dava queijo, dava leite para os seus filhos. A minha mesa era farta. Claro que não se podia pensar em... Televisão não existia na época, né? Não se podia pensar nessas coisas supérfluas, né? Que a sociedade nos dá, para nós que temos essa condição hoje. Mas eu tinha uma mesa farta. Eu estudava numa escola pública do lado do filhos de autoridades. Eu tinha a escola pública que nós vamos fazer renascer. Por isso o nome, o senhor citou, é reedificação da ordem nacional. Eu não estou interessado nas teorias mirabolantes modernas. Eu quero o ensino clássico. Eu quero aquele ensino que forma cidadãos, que faz com que pessoas como eu e o senhor saibamos nos expressar em linguagem falada e escrita. Só isso. Não quero nada demais. Eu quero um quadro negro, giz. Então, falando da infância que o senhor perguntou. A origem é muito humilde, mas muito mesmo. Daquela época, quer dizer, eu era um filho de um homem pobre, mas um homem que... dava de comer. Hoje um pobre não leva nem carne para casa, né? Um jornal custa uma fortuna. Como é que pobre lê jornal, né? E meu pai lia jornais, né? Eu me lembro disso, né? Falava de Getúlio Vargas, quer dizer, coisas da infância. Meu pai falece quando eu tenho 9 anos de idade, e aí a vida se torna, porque minha mãe era uma senhora humilde, dona de casa, e naquela época mulheres não trabalhavam, o senhor se lembra? Quase meio século atrás. Foi muito árdua a vida, muito dura, muito. Eu trabalhei fazendo todas as coisas que uma criança pode fazer para ajudar em casa. Então, eu sou um representante do povo. Eu não sou um falso representante do povo, o senhor está entendendo? Estou falando de todo o coração, como eu falo, em todos os lugares. Eu ganhei um telefone celular de presente de um empresário e fiquei até sem jeito, eu nunca tinha usado o telefone celular. Eu vivo bem, já lhe disse, ganho bem, vivo bem, mas eu não sou um homem da elite, digamos assim, adaptado aos salões, nada disso. Eu sou simples pela minha própria natureza. Eu sou realmente representante do povo, entenda. Quando eu procuro a excelência, é porque eu preciso ter indivíduos preparados. Porque senão as medidas que vão ser tomadas serão contrárias àquilo que é o fundamental. Entenda. Quer dizer, a visão do que o povo precisa, eu a tenho. Porque eu sou esse grupo. Não sei se eu estou sendo claro. Eu vim de lá. Eu não nego minha origem. Eu andei
em trem da central, entende? Quer dizer, eu passei necessidade, só que eu não usei isso para estudar. E jamais teria entrado nesse processo. Eu não quero cargo público, político assim. Tanto que não quis ser deputado, jamais teria entrado. Não fosse ter entrevisto a possibilidade da mudança. Quer dizer, mudar. Se o senhor de novo perguntar por que o senhor não quis ser deputado, porque deputado não muda. Por melhores que sejam as intenções, já lhe disse, muitos têm, talvez até a maioria. Isso aqui é incrível. Talvez a maioria do Congresso queira e não consegue. Os líderes, por acordos espúrios, vão levando a nação cada vez mais para o buraco. Então, repetindo, eu não posso ter, dirigindo o Ministério da Saúde, um mentecapto. Não. Eu tenho um médico preparado e respeitado pelos seus pares. Só que ele não vai me dizer o que deve ser feito, porque eu tenho condições de discutir com ele. O meu ministro da Economia será um indivíduo respeitado pelos seus pares, com preparo em concurso e afinado com as nossas ideias. E assim o ministro da Educação e por aí vai. Muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Questão de ordem com o candidato do PRONA, Enéas Carneiro, volta daqui a instantes. De novo, do contexto semântico em que a palavra se encaixa. É porque para nós autoritário é da terra arrepio, certo? Com esses 20 anos de ditadura. Mas depois dos 20 piorou. Quer dizer, durante os 20... O senhor não acha que era melhor naquela época? Não, os índices de bem-estar social pioraram. Do ponto de vista de liberdade de expressão, sem dúvida que melhorou muito. Então, o senhor com esse discurso talvez estivesse na cadeia na época. Não sei. Falando em elites espúrias, falando em político safado. Eu não usei essa palavra, o senhor não, está dizendo. Mas é por aí, né? Mas já que o senhor me perguntou, permita-me então dizer como eu vejo a questão. Não existe nenhuma forma de atividade humana que possa ser exercida a bom termo sem ordem. Nenhuma. Até aqui nós estamos num programa, eu e o senhor, os câmeras estão ligados, há silêncio, e o tempo está sendo cronometrado por alguém, o senhor tem contato com alguém, enfim, as coisas funcionam com ordem e há uma pessoa dirigindo o programa. Isto é autoridade, isto é ordem, é nisto que eu acredito. Tudo o mais é conversa fiada. Pois não, mas vamos pegar o exemplo que o senhor citou aí. Nesse programa, se o senhor fosse obrigado a responder apenas o que eu quero, o programa não seria democrático e não haveria liberdade. Peraí, de novo, eu só respondi ao que o senhor perguntou. Mas do jeito que o senhor quis. Sim, mas ninguém definiu para o senhor a princípio, olha, o senhor não pode falar disso, não pode falar daquilo. Exatamente, mas... Então, a confusão que se faz no Brasil hoje, eu não tenho dúvida de que a ordem é importante. Isso. É que, muitas vezes, se confunde ordem com autoritarismo. Não, vamos dizer com arbítrio. Com arbítrio. Arbítrio, isso é outra coisa. Isso. Então, o que há hoje no Brasil é uma absoluta desordem. Absoluta, completa. Administrativa, financeira. Se eu perguntar para o senhor, agora, quanto foi a arrecadação do IPMF, não é o senhor não, que não é obrigado a saber, nem com ponto eletrônico, seu consultor, a maioria não vai saber lhe dizer, porque essa informação é escamoteada. Para tê-la, eu e o meu grupo, nós tivemos que ir à fonte... Quanto foi, aliás? É bom a gente saber. Em ordem mensal, né? Ela vem subindo, chegou a 350 milhões de dólares. Agora, a última que nós temos nós estamos em junho, é de abril. 350 milhões de dólares, quer dizer, corresponde, a alíquota é 0,25%, do valor do cheque. Se o senhor multiplicar isso por 16, porque a ideia do professor Marcos Sintra, a ideia dele, não é do candidato a presidente, a ideia é do professor Marcos Sintra, que é uma ideia belíssima do imposto único, também que precisa ser discutida com cuidado, não é a panaceia assim para ser implantada de fato diretamente. Há todo 16 daria aqueles 8%? É isso? 4%. 16 vezes 0,25 dá 4, Se o senhor multiplicar pelo exercício todo, pelos 2 anos, vai dar alguma coisa em torno de 64 bilhões de dólares. Quer dizer, isso não cobre o orçamento. Mas, Sua Excelência, o ex-ministro, que atualmente é candidato à presidência, dizia que se o IPMF não fosse aprovado, haveria um caos. Foi aprovado e o caos continua, do mesmo jeito. Quer dizer, quando eu digo ordem, mas é isso, não perdi agora. Ordem, eu quero dizer o seguinte, a administração tem que ter ordem. Quer dizer, quando existe ordem, a população tem direito a ter acesso ao que se passa no nível governamental. Em chegando lá, haverá uma permanente prestação de contas à sociedade. Não haverá esse jogo matemático que é feito a cada instante burlando o homem comum. O homem comum não sabe
quanto ele paga de impostos. Ele não sabe que 1 quilo de feijão, mais da metade do preço que ele está pagando é de impostos. Ele não sabe disso. Conversa-se, fala-se, mas ninguém diz isso com contundência, que ele está sendo roubado a cada instante no quilo de feijão que ele compra. Essas coisas têm que ser claras. Em chegando lá serão todas claras. O senhor vai dizer, mas o senhor estará contrariando interesses poderosíssimos. Mas se há uma qualidade que eu tenho e meu grupo tem é coragem. Coragem. Voltando. Ordem. Ordem é isso. Ordem é clareza. Ordem é definição de propósitos. E ela não pode existir sem autoridade constituída. Veja os exemplos. Vamos pegar na Suécia. Eu tenho uma amiga minha, é professora de fisiologia na Universidade de Lund, na Suécia. Certa feita, o filho dela estava recém-chegada, o filho não foi à escola. Ela tinha chegado de uma viagem, cansada, não levou. Aí veio um aviso da escola, que ela não podia fazer isso com o filho, para ir à escola. Quer dizer, ir à escola é um direito, mas não é só um direito, é um dever. No dia seguinte, além da cansada, a criança não foi. Veio um policial intimá-la. E ela foi ao distrito, lá é social-democrata, e ela foi ao distrito. Ela foi autuada porque ela não estava levando o filho à escola. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, são países ditos democratas, né? O senhor viu o que aconteceu? Quando a ordem não foi cumprida, tem que haver ordem. Sem ordem não há progresso, não há respeito, não há cidadania. Ordem não quer dizer ser atrabiliário, quer dizer fazer cumprir aquilo que está na lei. Eu quero apenas que a lei seja cumprida, mais nada. Lei. Não adianta eu ter uma carta magna escrita com uma Constituição e fazer tudo ao contrário. Não adianta haver um sinal de trânsito e haver desobediência completa a ele. Não, eu quero lei, eu quero ordem. Então, aqui está bem clara a posição, veja o senhor. Quer dizer, em chegando, as atribuições do presidente da República são essas, sim, vão ser cumpridas. As atribuições, não há sentido em eu dizer uma coisa e o ministro dizer outra, essa confusão mefistofélica, diabólica que a gente vê na imprensa, em que ninguém sabe quem manda em quem é responsável por quê. Porque a responsabilidade se diluiu, porque nós vivemos, perdoe-me o senhor, num caos institucional generalizado. Não sou eu quem ataca as instituições. São os políticos que fizeram com que passasse a haver o descrédito das instituições. E eu quero exatamente o contrário. Eu quero fazer com que as instituições voltem a ser respeitadas. Eu quero que o indivíduo tenha satisfação de ser brasileiro, que ele não tenha vergonha de ser brasileiro. Quer dizer, essa tentativa de transformar as minhas teses em atos discricionários é uma tentativa mendaz, falsa, contra a qual eu me ponho de público. O senhor sabe que, conversando aqui com o senhor, eu me lembro muito de uma figura política sobre a qual queria a opinião do senhor, que é o ex-presidente Jânio Quadros. Por quê? Em primeiro lugar, por esse discurso a favor da ordem. Em segundo lugar, por ser um chamado outsider, porque ele sempre correu por fora dos partidos políticos e fez a sua trajetória política. E em terceiro, até, pelas expressões como mendaz, ladravaz, falso. Ele era um bom português. Muito bom, tanto que chegou a assinar um dicionário. O senhor votou no Jânio Quadros? Sem dúvida, não posso negar. Foi a última vez em que votei assim, um voto foi. Vamos, de novo, usar a mesma sinceridade, que errando ou acertando, eu lhe disse no princípio do programa, e se chegar à presidência, se o senhor estiver conversando, continuarei dizendo do mesmo jeito. Eu gosto de dizer a verdade. Porque dizer a verdade eu não preciso fabricar nada, eu não preciso estar preocupado com contradição. Eu era um garoto naquela época. Né? E mesmo o senhor dizendo que tem idade, o senhor tem que ser bem mais novo que eu, não é possível também, não exageremos. O senhor não deve ter votado, mas eu era um garoto e estava... Não é possível, seria demais também. O senhor está exagerando. Mas eu naquela época era um rapazola e eu votei nele porque acreditei nos princípios de moral, de ordem, né? Agora, algumas diferenças a serem estabelecidas. Primeira diferença, o senhor Jânio Quadros foi por fora, mas entrou em um partido. Nós, perdoe-me, um pouco de vaidade, nós criamos a estrutura. O PRONA foi criado, a primeira pessoa que pensou nele fui eu. Né? É claro que hoje ele é enorme, não é pequeno, como dizem, né? Ele está na massa já. Segunda diferença, o senhor Jânio Quadros renunciou. Eu não pretendo renunciar, de jeito nenhum, a não ser que eu não cumpra aquilo que prometi, aí é diferente. Aí é uma questão de foro íntimo, mas ele não. As forças terríveis não vão tirar o senhor de lá. As forças não são tão ocultas, elas são claras. As forças são o capital internacional, alienígena, e aqueles vilões, aqueles inimigos da pátria, que deles são aqui dentro representantes. Essas são as forças ocultas. Não há dúvida quanto a isso, não estão tão ocultas. Estão em todos os lugares. A gente vê uma empresa nacional por trás, há apenas um testa de ferro ali, por trás ao capital alienígena. É bem claro. Então, essa segunda etapa, eu não vou renunciar. A terceira condição, o senhor Jânio Quadros, muito tempo depois, voltou a se candidatar a prefeito. O senhor sabe disso, também não. Eu agradeço a comparação que o senhor fez, que é elogiosa para mim, né, porque ele era um homem extremamente preparado em ciências humanas. Nunca vi o senhor Jânio Quadros falar de outra área qualquer.
Ele era um homem com bom preparo em ciências humanas, em ciências biológicas, em ciências exatas, nunca ouvi pronunciar-se. Aliás, eu não conheço nenhum candidato a presidente da República que tenha condições de preparo de falar nessas 3 áreas. Nenhum. Estou deixando bem claro, diante dos telespectadores do senhor, nenhum. Não estou me referindo ao menos preparado de todos, não, nem isso. Estou falando daqueles que detêm diplomas de curso superior. Eles são indivíduos que levam a maior parte do seu tempo discutindo, trocando ideias, mas não estudam. E a gente aprende em livros. Esses são a fonte conspícua de informação. Agradeço ao senhor a comparação, mas em chegando à presidência e cumprindo o meu dever de cidadão e de patriota, eu me retiro para sempre. Vamos ver a questão de ordem do jornalista Ricardo Osman, que é chefe de reportagem dos jornais do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, e colocou uma questão de ordem para o senhor. Questão de ordem para o candidato Enéas. Eu gostaria de saber do senhor qual a sua posição sobre o índice de desemprego atual no Brasil. Se trata de um país com enorme potencial, um território muito grande, uma população muito grande, mas há muito desemprego. Em São Paulo há muito desemprego, no Rio de Janeiro. E eu queria saber o senhor, uma vez na presidência, o que efetivamente o senhor iria fazer para acabar com esse problema visivelmente desnecessário no Brasil. Antes, um comentário. Excelente pergunta. Porque objetiva, clara e me permite falar sobre o projeto, um pedaço. Né? Não é sobre os outros candidatos, que o tema não é. Excelente pergunta. O nome do senhor, do rapaz? Do Ricardo. Do senhor Ricardo. Excelente pergunta. Obrigado pela pergunta, que dá oportunidade, me dá o ensejo de definir. Veja bem, nós temos hoje números calculados. No Brasil, tudo que é estatística, a gente... Para qualquer estatística, a gente olha com desconfiança, né? Mas nós temos cerca de 10 milhões de pessoas desempregadas. Como corrigir o problema? Por etapas. Primeiro, hoje não pode haver investimento. Porque, repito, de cada 3 dólares arrecadados pela União, $1 vai para a especulação. Porque é muito melhor aplicar em qualquer setor, em qualquer região do setor financeiro, do que aplicar na produção. Então, o corte será drástico na especulação. Isso eu já disse diversas vezes, em todos os programas. Quer dizer, as taxas de juros, que normalmente são embutidas nos custos dos produtos, claro, qualquer empresário faz isso, ele não é burro. Ele não é oligofrênico. O empresário, ele tem uma empresa e ela visa a lucro. Se ele, mesmo não precisando de ir a banco, a nenhuma fonte de capital, que não seja o dele, mesmo não precisando, se ele trabalhar com juros menores, ele está perdendo dinheiro. Os outros ganham, então ele embute. Ou ele diz, bom, então eu não vou cobrar tal cara, pego meu dinheiro e aplico. De qualquer maneira, a produção dele diminui. Então, a primeira coisa é essa, é lutar contra a taxa de juros. Primeira não, são muitas. Existe uma lei do deputado Fernando Gasparian que estabelece em 12%. A Constituição, peraí, mas é Constituição, o que o senhor está dizendo é constitucional. E alguém respeita a Constituição do nosso país, voltamos à lei, à ordem. Mas bem, eu vou mais longe, eu vou para os níveis internacionais, 6%. Vamos parar com essa história do Brasil ser cassino de milionário, entendeu? Quem quiser fazer cassino vai fazer lá fora, aqui não. Se nós chegarmos, isso aqui vai ser um país de produção. Então, primeiro, em acabando a especulação, e os empresários sentindo e vão sentir que estão diante de um governo, de um Estado forte, de um Estado que está preocupado com a produção, que não é socialista, é um Estado social, é um Estado preocupado com a sociedade, que ele vai atuar a favor daqueles que perdem na competição. Sim, que alguém tem que olhar por eles, alguém tem que olhar pelo pobre cidadão que não conseguiu vencer, alguém tem que lhe propiciar a escola pública, alguém tem que lhe dar o hospital público, e é o Estado. Agora, o empresário vai ter estímulo. Primeiro, então, taxas de juros as mais baixas possíveis. Não aquela fantasia do cruzado, levando a zero. Não. Nível internacional, 6%. 6% ao ano. E não 20, 30, como se faz hoje, nessa orgia que aí está. Muito bem. Segunda medida, a pergunta excelente do jornalista. Segunda medida. Nós vamos investir maciçamente na educação do povo. Porque investindo na educação, nós formamos mão de obra mais qualificada. Porque nós temos esse problema hoje. Nós temos hoje uma massa enorme de pessoas que tristemente não sabem fazer nada. Terão que ser aproveitadas pelo Estado em algo parecido com aquilo que Roosevelt fez, o New Deal. Quer dizer, pequenas obras, para tirar esse desemprego. Terceira medida, uma reforma tributária gigantesca que diminua o peso, o ônus das empresas. Eu citei ainda agora, nós temos, todo mundo sabe, mais de 50 tributos, e não há empresário, por melhor que ele seja, que aguente isso. Então, ele tem, hoje, qualquer empresário, qualquer pessoa sabe, bem informada, que o que mais pesa para o empresário não é a folha de pagamento, não é o que ganha o pobre trabalhador, é o imposto. Então, vamos reduzir. Como? É a ideia do imposto único, só que ele não é aplicado de uma vez. Passaremos numa etapa para 4 impostos, 2 federais, 1 estadual, 1 municipal, depois chegaremos a ele. Quer dizer, que do qual já existe uma amostra pequena no IPMF, já está. Passaremos para ele. Aí sim,
unificando, e o modelo do imposto único se encaixa muito melhor na nossa tese do PRONA de centralização doutrinária do que no modelo do outro partido, que não tem nada a ver com isso aqui que eu estou dizendo. Então, em chegando assim, quer dizer, todos pagam impostos, nós pouco a pouco iremos absorvendo a economia informal, que é gigantesca. Talvez em torno de 40% do produto interno bruto, para um produto interno bruto de 450 bilhões de dólares, talvez 180 bilhões estejam por aí. Funciona até como amortecedores, por isso que não existe hiperinflação, não chegou em nenhum momento, porque há toda uma capa de amortização, a economia informal. Mas essa economia informal vai sendo absorvida pouco a pouco, porque ninguém gosta de estar na rua sem garantia previdenciária. Então, a carga tributária, veja só, vai diminuir para a empresa, para quem paga, mas ela vai aumentar, porque a base de arrecadação vai aumentar. E vai aumentar com satisfação. Haverá auditoria plena, não é essa farsa que aí está de CPI de Congresso, que só é instalada quando o elemento da máfia lá de dentro denuncia. Por que ninguém denunciou antes? Haverá um sistema de auditoria permanentemente instalado, fiscalizando-nos. Fiscalizando o próprio governo, porque se nenhum de nós está com interesse de nenhuma vantagem espúria, a não ser endireitar o Brasil, por que não criar a auditoria plena desde o início, desde a implantação? Então haverá investimento, respondendo a ele. Com investimento existe produção, com produção existe emprego, com emprego existe salário, havendo salário, há consumo, havendo consumo aquece a economia. Aí o empresário poderá dizer, bom, mas aí os preços caem, é verdade também, o markup, quer dizer, aquilo que ele ganha em cada unidade diminuirá, mas ele venderá mais. E o país se levantará, sem dúvida. Muito bem. Nosso tempo está terminando. Eu queria colocar uma última questão de ordem do colunista econômico do Jornal da Tarde, Celso Ming, que tem uma questão para o senhor. Questão de ordem para o candidato Enéas. O Plano Real é bom ou ruim para o país? O Plano Real é uma farsa. O tempo agora ficou aqui ser desenvolvido. Mas não são só 15 segundos. Eu sei, mas com 15 segundos aí eu teria que me preparar. Eu nunca disse que era um gênio. Os 15 segundos eram decorados, né? Preparados previamente. Por que é uma farsa? Vamos tentar ser bem sintético, vamos tentar usar a capacidade de síntese. O plano que aí está não é econômico, com todo respeito ao jornalista que é um economista conhecido. O plano que aí está é político, ele visa a eleição, não conseguirá, evidente, mas visa a eleição de Sua Excelência o ex-ministro. Por que ele vai falhar? Admitindo que tudo desse certo, tudo, ou seja, que não existisse inflação em real, e ela vai haver, já se prevê 3 a 5, 5 a 7, né? Se tudo desse certo como eles preveem, já existe um hiato gigantesco entre preços e salários, porque ficou tudo solto no que concerne a preços. O senhor se recorda, os preços ficaram soltos na primeira etapa, foi todo mundo avisado, olha, vai aumentando, depois veio a RV, vai aumentando, tudo foi aumentando, aumentos absurdos, de 100%, de mais de 100% em remédios, e então, mesmo que desse certo, que Sua Excelência fosse eleito, que isso é o que a gente chama de dar certo, haveria um hiato enorme, o poder aquisitivo está o menor possível do povo, e é natural que logo depois não haja receita, também com a desvalorização artificial que eles vão fazer, vão fazer câmbio fixo, vão manter o dólar, né? E esse dólar vai ficando artificialmente baixo, né? Para dizer que o dólar é igual ao real, é o que está sendo dito aí, né? Então o que vai ocorrer? Vão queimar reservas. Vamos pintar o cenário, se, na última hipótese, isso dá certo, quer dizer, isso dá certo, falando politicamente, Sua Excelência ser eleito, ele diria, não há recursos, nós temos que agora ter recursos, obter, vamos privatizar, vamos vender tudo que o Brasil tem. Haveria, se Deus quiser não haverá, haveria uma privatização selvagem. Privatizar-se-ia até o ar atmosférico que nós esperamos. Esse é o panorama negro que se descortinaria se Sua Excelência fosse presidente. Agora, não vai dar certo, nem politicamente, e economicamente isso é um fiasco. É um fiasco. Por quê? Que plano econômico é esse que não visa a uma distribuição de renda? Que plano econômico é esse que põe lá embaixo o poder de compra e permite que oligopólios, monopólios continuem do mesmo jeito, fazendo o que querem? Isso é uma farsa. Doutor Enéas, infelizmente o nosso tempo acabou. O senhor falou mais aqui do que durante toda a campanha política a que o senhor teve direito no horário gratuito e talvez tenha falado mais do que os minutos que o senhor vai ocupar no horário político. Eu agradeço a presença do senhor, desejo boa sorte ao senhor nessa campanha política e questão de ordem volta na próxima quinta-feira, sempre logo depois de Clodovis abre o jogo. Uma boa noite, até lá. YB 518 TV Corcovado, canal 9, Rio de Janeiro. Bem forte, de segunda a sexta, 15 para o meio-dia. CNT, Central Nacional de Televisão.